Agora vamos começar a estudar um recurso super fácil, extremamente importante de saber em matéria de peças de direito constitucional, que é o recurso ordinário constitucional. Ele tem um cabimento bem mais restrito do que, por exemplo, um recurso de apelação. O recurso de apelação vai ter lugar em diversas causas, no âmbito penal, âmbito civil, em que o juiz de primeiro grau indeferir o seu pedido. E nesse caso você vai usar a apelação, seja numa ação de revisão de contrato de aluguel, seja em uma causa penal. E agora o recurso ordinário constitucional já não é nesse sentido. Ele vai ser cabível em hipóteses bem específicas, principalmente quando o objetivo for recorrer de decisão denegatória dos remédios constitucionais, especialmente habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, mandado de segurança. E também em duas outras hipóteses, como crime político e também causas em que houver um determinado conflito entre organismo internacional e o indivíduo ou município aqui no Brasil. Então, como as hipóteses de cabimento são menores, é muito fácil identificar quando é necessário interpor um recurso ordinário constitucional. Vamos começar a entender muito bem essa peça? Então vamos lá. Primeiro eu trouxe para vocês a previsão constitucional. Onde está o recurso ordinário constitucional? Basicamente em dois artigos da Constituição, que é o 102, inciso 2, e 105 também, inciso 2. E as alíneas vão especificar exatamente o cabimento do recurso ordinário constitucional. Então sempre tenha em mente artigo 102 e 105, inciso 2. Perceba que o artigo 102 vai falar sobre a competência do STF para julgar o recurso ordinário constitucional. Então vamos lá. Cabe ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, os mandados de segurança, habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, tá? No tocante ao crime político, você vai entender super bem hoje, mas já dando um breve spoiler, tenha em mente que o crime político é julgado em primeira instância pelo juiz federal. Só que em grau de recurso ordinário, essa decisão vai sair da Justiça Federal e já vai para o STF, que vai julgar a decisão desse juiz de primeiro grau que deu uma sentença denegatória em matéria de crime político. E aí, nesse caso, vamos usar o recurso ordinário constitucional. Especialmente, aqui nesse caso, tá? O crime político não apenas a decisão denegatória, pode ser a concessiva também, porque a denegação é um requisito específico do artigo 102, 2, a linha A. Perceba que aqui no caso, o recurso ordinário vai ter lugar quando houver denegação, ou seja, ou indeferimento do pedido ou extinção do feito sem julgamento do mérito por tribunal superior. Então, STF, STJ, TSE, STM, enfim, STJ, isso eu já falei, se indeferirem, se derem uma decisão denegatória, nesse caso vai ser proposto o recurso ordinário constitucional. É essencial que a denegação seja em matéria de remédio constitucional, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Quando o assunto é o STJ, a figura muda um pouquinho de nada. Porque no âmbito do STJ, o recurso ordinário constitucional tem uma aplicação um pouco mais restrita. Ou seja, enquanto no STF a decisão denegatória
vai ser relacionada a 4 remédios constitucionais, no STJ são apenas 2 remédios constitucionais que são citados, que é o habeas corpus e o mandado de segurança. Então, vamos ler juntos o artigo 105, inciso 2, as linhas A, B e C, né? Então vamos lá. Compete ao STJ, né, julgar em recurso ordinário o habeas corpus decidido em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão, mandado de segurança decidido em única instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, Distrito Federal, territórios, quando denegatória a decisão, e causas em que forem partes estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então perceba que no âmbito do STJ a aplicação do recurso ordinário constitucional vai ser mais restrita. Cabível contração constitucional, só que apenas 2, mandado de segurança e habeas corpus. Cuidado com eventual pegadinha, tá? Porque se for mandado de injunção e habeas data, o recurso ordinário constitucional vai sempre ser julgado por onde? Pelo STF. Simone, eu vou ficar perdido. Vou ficar perdido. Não vai não, não vai não. Por que você pode ficar perdido? Que você pode ficar na dúvida. Tá, mas o habeas corpus e o mandado de segurança podem ser, são passíveis de recurso ordinário tanto para o STF quanto para o STJ. Quando é que eu vou saber para onde vai o quê? Muito simples. Vou usar minha canetinha aqui. Deixa eu aplicar aqui Vamos lá. Então vamos lá, quando habeas corpus e mandado de segurança são passíveis de recurso ordinário tanto para o STF quanto para o STJ. Quando vai para o STF? Quando a decisão denegatória for oriunda de tribunal superior. Agora, se a decisão denegatória for oriunda de TRF ou Tribunal Estadual, Distrito Federal, território, mas a gente não tem território, nesse caso vai para o STJ. Por isso que você não vai ficar com dúvida na hora H, porque se a decisão denegatória for de Tribunal de Justiça Estadual ou TRF, isso vai para o STJ. Por favor, não confunda Tribunal do Estado com juiz de primeiro grau estadual ou federal. Nesse ponto, é essencial que você tenha em mente que em decisão de primeira instância são em hipóteses excepcionais que serão cabíveis o recurso ordinário, que será cabível o recurso ordinário constitucional. É algo completamente excepcional. Quando falamos em tribunal, estamos falando de remédio constitucional interposto originariamente na segunda instância. Simone, ok, algo que você pode pensar também. E se nessa primeira instância, né, eu propus um habeas corpus, um mandado de segurança, na primeira instância, denegatória a decisão, apelei, foi para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Posso depois entrar com recurso ordinário constitucional? Não, porque para entrar com recurso ordinário constitucional é essencial que a decisão já tenha partido de tribunal originariamente, nunca em grau recursal em sede de apelação, ou seja, sentença, apelação. Se por acaso você continuar insatisfeito com a decisão, pode tentar um recurso especial para o STJ ou extraordinário para o STF, jamais o recurso ordinário constitucional. Ele é para denegatória de decisão julgada em única instância pelos tribunais superiores, ou seja, uma competência originária, ou no caso do STF, do STJ, de TJ ou TRF. Agora vamos ver a previsão no Código de Processo Civil. Ele está mencionado especialmente em 2 artigos, que é o 1027 e o 1028 do CPC, que dispõem o seguinte: na verdade, eles praticamente repetem o que está previsto na Constituição Federal, não tão ao pé da letra, com alguns detalhes a mais sobre procedimento. Então vejamos o que está escrito aqui no artigo 1027 do CPC.
serão julgados em recurso ordinário 1 pelo STF, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória a decisão. Simone, por que não mencionou o habeas corpus aqui? Questões óbvias. Aqui não mencionou o habeas corpus porque esse aqui é o Código de Processo Civil, tá? Mas o habeas corpus é denegado, cabe recurso ordinário para o STF. 2. Pelo STJ, os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça dos estados e Distrito Federal e territórios quando denegatória a decisão. A mesma coisa, o habeas corpus também vai ser julgado pelo STJ em sede de recurso ordinário se denegatória a decisão de TRF ou Justiça Federal, o Tribunal de Justiça de Estado, desde que parta dali o habeas corpus. Não é mencionado no CPC porque o Código de Processo Civil não vai se preocupar com as questões penais, criminais. B. Os processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Essa causa da linha B, eu vou explicar melhor, inicia na Justiça Federal de primeira instância. E daquela decisão, se alguém quiser recorrer, vai poder utilizar do recurso ordinário constitucional a ser julgado pelo STJ. O artigo 1028 do CPC menciona que, ao recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, aplicam-se quanto aos requisitos de admissibilidade, procedimento, as disposições relativas à apelação e o regimento interno do STJ. Por quê? Muito simples. Nesse caso, o recurso ordinário constitucional vai fazer o papel de apelação. Por isso que vão ser aplicadas a esse recurso ordinário constitucional as regras da apelação, porque essa petição, no caso do processo em que forem partes União ou organismo estrangeiro, em face de pessoa ou município, nesse caso houve uma sentença, vai ser interposto o recurso ordinário constitucional a ser julgado não pelo TRF, mas sim direto pelo STJ. Ou seja, é como se fosse uma apelação dando um salto na escada, pulando um degrau. Ou seja, é como se fosse uma apelação em que todas as questões de fato ou de direito podem vir a ser discutidas por meio desse recurso. Contando brevemente a história, mas muito brevemente, o recurso, porque esse curso é mais focado para a OAB e para a sua advocacia constitucional. Eu trouxe aqui mais de curiosidade do que isso não vai, eu acredito que isso não vai acrescentar muito, nem na OAB e nem na prática constitucional, por isso histórico breve. Ele surgiu na Constituição Federal de 1891, a primeira Constituição republicana, foi quando surgiu o recurso ordinário constitucional. E ele foi se mantendo. Em 1937, o que aconteceu é que houve uma restrição da sua aplicação, porque agora ele passou a ser aplicável apenas nos casos em que a União fosse autora ou oponente ou assistente, e no caso de decisão denegatória de habeas corpus. Posteriormente, na Constituição de 1946, voltou a ser permitido o quê? O recurso ordinário constitucional em sede de mandado de segurança. Posteriormente, na época da ditadura militar, a Emenda 1 de 69 restringiu novamente a aplicabilidade do recurso ordinário constitucional. Mas com a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, em um período de redemocratização, todas as decisões denegatórias de diversos, não só do mandado de segurança, como também do habeas corpus, passou a ser passível de ser proposto ou interposto recurso ordinário constitucional do mandado de injunção denegatório e também do habeas data denegatório. E por que não antes? Porque esses remédios constitucionais surgiram com a Constituição de 88.
Então, não foi por acaso, né, que o recurso ordinário constitucional passou a ser aplicável também a esses dois outros remédios constitucionais. Eles surgiram na Constituição de 88 e desde logo, se denegatória a decisão, passou a já trouxe a possibilidade do ROC ser interposto em face de decisão denegatória também de habeas data, como de mandado de injunção. Aqui nesse ponto é muito importante destacar que não existe a possibilidade de fungibilidade entre o recurso ordinário com o extraordinário, até porque são hipóteses bem diferentes. Aqui a súmula 272 do STF estabelece assim, né? Não se admite como ordinário o recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança, até porque o recurso extraordinário em denegatória de mandado de segurança vai ter lugar quando a decisão começou na primeira instância, não quando teve origem já um tribunal. Ou seja, são hipóteses de cabimento diferentes, tem requisitos de admissibilidade diferente. Para o recurso extraordinário é essencial demonstrar o quê? Repercussão geral. No recurso ordinário constitucional não há necessidade de demonstrar repercussão geral. Aqui, ao contrário do recurso extraordinário, que vai ser necessário mostrar que existe uma controvérsia que envolve uma questão constitucional, ou seja, que o acórdão recorrido viola algum artigo da Constituição Federal, no recurso ordinário constitucional não há essa necessidade. Ou seja, não tem que haver uma afronta à Constituição Federal exatamente, ou uma afronta à lei federal. Nesse ponto, não é uma mera questão de direito. O recurso ordinário constitucional permite uma reanálise tanto das questões de direito como das questões de fato. Por isso, ele tem uma abertura maior de discussão. Esse recurso, ele vai atacar decisões colegiadas. Como assim, Simone? É a partir de segunda instância. Mas não cabe contra decisão do relator, tá? Se a decisão denegatória for monocrática, como eu coloquei aqui no slide, antes de entrar com recurso ordinário constitucional, é essencial entrar com um agravo interno. E o agravo interno vai forçar aquele relator a lançar aqueles autos, né, aquele processo ao colegiado, para que haja uma decisão colegiada do tribunal a respeito daquela causa. Então, nesse ponto, o recurso ordinário constitucional ele se presta a atacar decisões denegatórias colegiadas, nunca decisões monocráticas, com exceção no caso da justiça de primeira instância, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. E, na regra geral, ataca decisões denegatórias proferidas em ações constitucionais. E nesse caso, ele vai ter a fundamentação aberta, enquanto o recurso especial e o extraordinário tem uma fundamentação muito mais fechada. O especial, você tem que mostrar que há uma divergência entre o acórdão recorrido e a lei federal, e no caso do extraordinário, vai mostrar que o acórdão recorrido afronta a Constituição Federal, além de, é claro, demonstrar a repercussão geral que aquele recurso poderia trazer à sociedade. Algo que é completamente desnecessário em sede de recurso ordinário constitucional. Com esse quadro aqui que eu preparei para vocês, eu acredito que você não vai ter dúvida. Eu acredito que isso vai te ajudar a decorar. Se você tiver caderno ou ouvir esse curso usando um caderno, eu sugiro até que você copie esse pequeno quadro. Então vamos lá, quando a competência do STF? Então, de acordo com o artigo 102, inciso 2 da Constituição, o recurso ordinário constitucional vai caber das decisões sempre denegatórias, nunca decisão concessiva, tá? Nunca decisão concessiva. Até porque
porque, gente, nas decisões concessivas em matéria de mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, nesse ponto, geralmente tem o quê? O duplo grau obrigatório de jurisdição. Então, não é necessário um recurso ordinário constitucional para isso. Então, é para decisão denegatória, tá? Proferidas pelo STF, porque mandado de segurança tem lá, às vezes, o caso de foro de prerrogativa de função e que, o teu mandado de segurança tem que ser julgado pelo STF, o habeas data é pelo STF. Então, se a decisão for denegatória por parte do STF ou em única instância por parte de um tribunal superior, TST, STM, STJ, se a decisão, do STJ, em mandado de segurança e o STJ denegou, julgou improcedente ou então extinguiu sem julgamento do mérito, você quer seguir com isso aqui para o STF, você vai se utilizar do recurso ordinário constitucional. Perceba que a necessidade de ser decisão denegatória se refere aos remédios constitucionais. Competência do STF para julgar o recurso ordinário constitucional, decisão denegatória proferida pelo STF ou demais tribunais superiores. Do que? Denegatória de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Quanto ao STJ, a decisão denegatória, ela vai ser proferida pelo TRF ou então por Tribunal do Estado ou Distrito Federal. A denegatória em questão aqui vai ser do habeas corpus ou mandado de segurança, não cabendo contra a decisão denegatória de mandado de injunção, de habeas data proferida pelo TRF, por exemplo. Então, nesse ponto, não vai caber. Se for habeas data, mandado de injunção decidido pelo TRF, não cabe recurso ordinário constitucional. No âmbito do STJ, é muito mais restrito. Então, temos o habeas corpus, o mandado de segurança, que, se denegatório, vai recurso ordinário para o STJ. Aqui nesse ponto, perceba o seguinte. Faz de conta que eu entrei com um mandado de segurança aqui no juiz, sei lá, 8ª Vara Cível da Comarca da Capital. Ou seja, entrei com um mandado de segurança e em face de algo, do reitor da faculdade, e aí o juiz estadual denegou o meu mandado de segurança. O que cabe aqui? Apelação ou cabe recurso ordinário constitucional? Nesse caso, cabe apelação, não recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque é juiz de primeira instância. Mas se a competência originária fosse do Tribunal de Justiça do Estado, ou seja, já da segunda instância, aí sim eu poderia usar o recurso ordinário constitucional para sair da segunda instância e partir para o STJ. Estaria pulando um degrau da escada? Não, porque no caso de insatisfação de uma eventual apelação, em segunda instância de um mandado de segurança, se eu estou insatisfeita com o acórdão, eu iria para o STJ ou STF de qualquer forma, porque eu iria partir para o recurso especial ou recurso extraordinário. Só que aqui no caso, não é fruto de uma apelação. O mandado de segurança foi proposto originariamente no TJ, no Tribunal de Justiça, segunda instância, no Tribunal de Justiça, já estou ali. Houve um acórdão, então daquele acórdão eu não vou entrar com recurso especial, afinal é competência originária. E aí eu vou usar o recurso ordinário constitucional, desde que essa decisão tenha sido denegatória. Agora, relembrando, e se foi o relator sozinho que indeferiu o meu mandado de segurança aqui no Tribunal de Justiça Estadual? Nesse caso, eu vou precisar de um agravo interno antes de entrar com recurso ordinário constitucional. Não se esqueçam que o recurso ordinário constitucional vai ter lugar quando for uma decisão colegiada, nunca uma decisão monocrática de um relator dentro de um processo.
Agora vamos falar sobre o juiz federal de... Quando tem duas questões aqui, vocês vão gostar desses slides aqui que eu preparei para vocês. Tem hipótese em que cabe recurso ordinário constitucional em face da decisão de juiz de primeiro grau que vai para o STJ ou que vai para o STF. Vamos falar de uma forma simples e resumida antes de explicar os pormenores. Há hipóteses em que é possível em que eu entre com um recurso ordinário em face de decisão singular de juiz de primeira instância. Ou ele vai para o STJ ou ele vai para o STF. Então vamos para a hipótese em que pode haver uma decisão de juiz federal de primeiro grau direto para o STJ, ou seja, rolou uma sentença, já faço o meu recurso ordinário constitucional encaminhado diretamente para o STJ. Então vamos lá. Artigo 1027, inciso 2, a linha B. Processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro ou organismo internacional e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Primeira pergunta que eu te faço: precisa ser decisão denegatória? Não, pode ser concessiva ou denegatória. A parte que quer recorrer vai usar o recurso ordinário constitucional. E aí, nesse caso, a gente vai ver na aula de peça, exatamente na peça de elaboração do recurso ordinário constitucional, o que vai acontecer? Aqui, essa peça vai ser endereçada para o juiz, né, federal com encaminhamento para o STJ. Simone, como é que eu vou saber que essa causa aqui vai ser julgada pelo juiz federal? Eu trouxe aqui artigo 109 da Constituição Federal mencionando: aos juízes federais compete processar e julgar 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada e residente no país, ou residente no país. Essas causas são julgadas pelo juiz federal. Juiz federal concedeu ou não a sentença, deu a sentença, alguém ficou insatisfeito, vai poder fazer o recurso ordinário constitucional discutindo matérias de fato ou de direito a serem encaminhadas para quem? Esse recurso vai ser encaminhado para o STJ, tá? Todas as razões recursais serão encaminhadas ao STJ e ele vai julgar esse recurso. Esse é o único caso em que uma decisão de primeira instância vai parar no STJ pulando a etapa do TRF, ou seja, sai da primeira instância e já vai para o STJ sem passar pelo TRF. Por quê? Porque não é o caso de apelação, é o caso de recurso ordinário constitucional. Então, nesse ponto, o recurso ordinário constitucional vai parecer uma apelação. Por isso que o Código de Processo Civil menciona que, nesse caso, serão aplicáveis as regras da apelação. E, com isso, qual é o prazo do recurso ordinário constitucional? Já adiantando, 15 dias. Esse é o prazo do ROC. E aqui, nesse ponto, o ROC ele vai pular a etapa do TRF, afinal de contas, o recurso ordinário constitucional vai ser julgado ou pelo STJ ou pelo STF, nunca pelo TRF, e da primeira instância já vai direto para o STJ. Agora vamos ver uma hipótese já quando sai do primeiro grau direto para o STF, tá? Também tem uma hipótese assim, ali a gente viu quando sai do primeiro grau direto para o STJ. Agora vamos ver a hipótese em que sai do primeiro grau direto para o STF. Artigo 102 da Constituição. E aqui não tem nada de decisão denegatória obrigatoriamente, tá? Compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 2. Julgar em recurso ordinário. B. O crime político. Ou seja, o STF, em grau de recurso, vai julgar o crime político. E quem julga originariamente? O juiz federal de primeiro grau. Por quê? Artigo 109, inciso 4 da Constituição estabelece assim: aos juízes federais compete processar e julgar 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União
ou das suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções, ressalvada a competência da justiça militar e a eleitoral. O que me interessa aqui é o crime político. Em outras palavras, quem vai julgar o crime político será o juiz federal de primeira instância. Daquela sentença não vai caber apelação, vai caber recurso ordinário para o STF. Mais uma vez vai pular a etapa do TRF, ou seja, do juiz federal já vai direto para o STF, por meio do recurso ordinário constitucional, e o STF vai poder verificar todas as questões de fato e de direito relacionadas àquele caso, àquele crime político, entendeu? Qualquer dúvida, não deixe de escrever aqui nesses comentários abaixo do vídeo, né? Aqui dá para você colocar comentário, ou então me enviar uma mensagem no Instagram, que com certeza eu irei te responder com o maior prazer. Então, nesse ponto, o recurso ordinário constitucional vai fazer com que a decisão de primeira instância do juiz federal já chegue no STF. Ele não vai passar pelo TRF, entendeu? Então, crime político já vai para o STF. No caso de conflito entre organismo internacional, pessoa residente no Brasil, no país ou município, já vai direto para o STJ. Quais são os pressupostos do recurso ordinário constitucional? Basicamente, tem esses pressupostos aqui. Com exceção dessas hipóteses dos dois últimos slides, tem que ser decisão denegatória. Se o assunto é remédio constitucional, a decisão precisa ser denegatória. Se for concessiva, nunca vai caber recurso ordinário constitucional. A ação tem que ser originária em tribunal, porque se foi parar no tribunal por meio de apelação, não cabe recurso ordinário constitucional. E a decisão precisa ser colegiada, não cabe recurso ordinário constitucional de decisão de relator. Ou seja, o relator indeferiu sua petição liminarmente, indeferiu, faltou algum requisito de admissibilidade, você quer recorrer, você obrigatoriamente, caso você queira usar o recurso ordinário constitucional, você tem que antes utilizar o chamado agravo interno, que pelo princípio da colegialidade vai tirar essa decisão que antes foi decidida pelo relator, agora vai ser reavaliada por um órgão colegiado, e dessa decisão do órgão colegiado, aí sim vai caber o recurso ordinário constitucional. Por fim, eu trago alguns aspectos interessantes do recurso ordinário constitucional quanto ao prazo de interposição, 15 dias. O endereçamento é para a instância recorrida, ou seja, você vai enviar, vai fazer a sua petição dirigida ao presidente do tribunal, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça Federal, do TST, ou seja, a sua petição ela vai ser dirigida àquele órgão que denegou a decisão, com os pedidos de encaminhamento para o STJ ou para o STF. Então haverá duas petições, a de interposição e as razões recursais. Nisso, o juiz de primeira instância, ou seja, o juiz que denegou a decisão ou o juiz que proferiu a decisão que enseja o recurso ordinário vai receber a sua petição de recurso ordinário e não vai fazer um requisito de admissibilidade. Ele não vai não vai verificar requisito de admissibilidade. Ele vai já passar ou para o STF ou para o STJ. Ou seja, você vai encaminhar para ele, pedindo para que ele remeta ao tribunal que de fato vai julgar o seu recurso ordinário. É possível requerer, em grau de recurso ordinário, o efeito suspensivo da decisão e dispensa pré-questionamento, que é uma análise prévia daquilo que vai ser debatido e a repercussão geral.
Quer verificar se aquela causa tem um alcance político, econômico, socialmente relevante. Não precisa de relevância social, política, econômica alguma. Aqui você quer reavaliar questões de fato ou de direito. Por isso que o recurso ordinário constitucional se assemelha a uma apelação, tá? E nunca vai ser cabível contra decisões concessivas. E o procedimento dessa peça que eu vou te ensinar na próxima aula vai ser assim: uma vez que você foi proposto o recurso ordinário constitucional, vai chegar ao presidente do tribunal que denegou aquela decisão, ou que decidiu crime político, ou decisão relacionada a organismo internacional, Estado, enfim. Nesse caso, esse juiz não vai fazer um requisito não vai verificar a admissibilidade, só apenas vai intimar, melhor dizendo, o recorrido para que ele apresente as suas contrarrazões, ou seja, é como se fosse a contestação do recurso ordinário constitucional, ou seja, a parte adversa vai contrarrazoar, vai contestar aquilo que você está mencionando no seu recurso ordinário constitucional no prazo de 15 dias. E depois desse prazo, os autos serão remetidos ou para o STF ou para o STJ, que irá julgar o seu recurso ordinário constitucional. Não existe a possibilidade de fazer um recurso ordinário adesivo, porque é uma ação completamente autônoma, tá? É uma ação autônoma. Então não há a possibilidade de trazer um recurso adesivo, ou seja, a parte contrária vai ter simplesmente a possibilidade de contrarrazoar, mas não de recorrer adesivamente. E nesse caso, a princípio, pelo menos nos casos de mandado de segurança, remédio constitucional, nem teria interesse, já que é uma sentença denegatória e a outra parte já ganhou, para que ela vai recorrer adesivamente, não é verdade? E olha só, se você é advogado e já advogou fazendo recurso especial, sabe que o STJ tem paixão pela súmula 7. Essa súmula 7 do STJ, gente, é muito enjoada, ou seja, ela fala, não cabe reexaminar provas aqui nesse recurso especial, aqui só cabe verificar de fato se existe uma violação à lei federal. Isso não pode ser invocado no recurso ordinário constitucional, então aqui não cabe mencionar a súmula 7, falta de repercussão geral. Afinal de contas, o recurso ordinário constitucional vai servir para debater novamente questões de fato e de direito envolvidas naquela questão. Então, qualquer dúvida que tenha ficado, não deixa de fazer o seu comentário, eu irei te responder com o maior prazer. O seu comentário, inclusive, me ajuda a preparar novos materiais, se forem necessários, como complemento, ou então pode me escrever no Instagram.